O Campeonato Carioca terá 3 dos 4 grandes atuando nesta quarta-feira. O primeiro a jogar será o Fluminense. O Fluminense que na primeira rodada acabou vencendo a Friburguense por 2-1. O tricolor encara a equipe do Nova Iguaçu já às 17 horas no estádio de Edson Passos, estádio do América, que fica em Mesquita. O Fluminense, que deve ter a mesma equipe da primeira partida, deve mandar a campo Diego Cavalieri, Renato Henrique, Vitor Oliveira e Giovani, Jean, Edson, Vinícius e Wagner, Lucas Gomes e Fred. Já a equipe do Nova Iguaçu, que na primeira rodada acabou empatando com o Tigres fora de casa em 1-1, deve jogar com Jefferson, Cezinha, Jorge Felipe e Rodrigues, Rodrigo César, Felipe e Dieguinho, Glauber Oliveira e Wesley. Confronto das 17 horas no estádio Edson Passos, em Mesquita. Quem joga às 19 horas e 30 minutos é a equipe do Botafogo, que enfrenta o Volta Redonda. Tanto o Botafogo quanto o Volta Redonda buscam a segunda vitória no Campeonato Carioca. Na primeira rodada, o Botafogo venceu o Boa Vista por 1-0 em São Januário, enquanto o Volta Redonda venceu o clássico do Sul Fluminense contra a equipe do Barra Mansa. Botafogo que não terá o atacante Jobson, que sentiu dores na coxa esquerda e não viajou com a equipe. Botafogo também tem o Thomas, o reforço Tomás, que foi regularizado já e fica no banco de reservas. Entre os titulares, o René Simões deve escalar Jefferson, Gilberto, Roger Carvalho, Renan Fonseca e Carleto, Marcelo Matos, William Arão, Diego Jardel e GG, Rodrigo Pimpão e Bill. Já a equipe do Volta Redonda deverá ter Douglas, Henrique, Luan, Renier e Pedro Rosa, Diego Paulista, Bruno Barra, Igor Leite e Niltinho. No ataque, Hugo e Adeilson. Quem fecha a rodada dos grandes às 22 horas, a equipe do Flamengo, que terá o retorno do estádio Mário Filho, o Maracanã. O Flamengo que não perde para um pequeno do Rio de Janeiro desde 2009 no estádio. O Flamengo que recebe a equipe do Barra Mansa. Barra Mansa que vive uma crise, rapaz. Os jogadores vêm reclamando e pedindo melhores condições de trabalho. No último lanche da equipe, né, a diretoria serviu pouco mortadela, os jogadores não gostaram muito. E estão aí brigando por melhores condições, assim como lutam pelo pagamento da comissão técnica e vem recebendo salário atrasado. O Flamengo terá 2 desfalques para esse duelo. O goleiro Paulo Vitor e o lateral direito Léo Moura não jogarão. O Paulo Vitor, que no último jogo teve que sair de campo, né? Inclusive o Alexandre teve que ir pro gol. E o Paulo Vitor teve que sair de campo por uma contusão na cabeça. E o goleiro César jogará no lugar dele. Enquanto o Pará jogará na lateral direita, no lugar do Leonardo Moura, que saiu também durante o jogo. O Flamengo deverá ter César, Pará, Wallace, Samir e Anderson Pico, Márcio Araújo, que ganhou a posição de Cáceres durante os treinos do Flamengo, Canteiros e Arthur Maia, Nixon, Everton e Marcelo Cirino. Barra Mansa deve vir com Thiago Leal, Rodriguinho, Carlão, Thiagão e Vitinho, Aldren, Leandro Teixeira, Wallace, Rafael Lourenço, Robert e Kaique. Quem não joga na rodada, o Vasco joga apenas na quinta-feira e tem como principal novidade a tentativa, né, de contratação do atacante Gilberto. O Gilberto, que teve passagem aqui no futebol brasileiro por Santa Cruz e Internacional, está no Toronto FC, que é do Canadá e joga a Major League Soccer dos Estados Unidos. O Gilberto pode ser o reforço do ataque que o Vasco tanto espera. Outro destaque do Vasco é o Júlio dos Santos, paraguaio, que foi finalmente regularizado pela diretoria do clube e poderá atuar já na quinta-feira. O Vasco, que na quinta-feira joga pela segunda rodada do Campeonato Carioca, às 21 horas em São Januário. Primeiro jogo do Vasco no ano em São Januário, enfrentando a equipe do Madureira. Do Rio de Janeiro, Carlos Jamos para a Rádio Prêmio Esportes.